Deus é Espírito, falando do Pai. Mano, estou precisando conversar pessoalmente contigo sobre o Pai. Mas tudo dele excede ao meu entendimento. A paz que excede todo o entendimento me aumenta o entender, mas ele está sempre além, acima e maior. Mas como não falar deste maravilhoso Pai nosso que está nos céus, mesmo sabendo que os céus nem os céus dos céus o podem conter? Mas ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então, mais vento que assopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Onisciência é o que se nomeia a capacidade de saber todas as coisas, unir em uma só pessoa toda a guarda e domínio da ciência que existe. É quando uma pessoa sozinha sabe tudo de todos os seres, na teoria e no entendimento, lugar de um e único. O saber implica em conhecer totalmente, denominando e ordenando elementos vitais, dando vida e sentido, aparência e imagem, luz e fé. É o tempo vivido no absoluto interior e exterior de todos e de tudo simultaneamente que se explica onisciência, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Tentação. Somos ou fomos feitos imagem e semelhança de Deus, para que nelas aprendêssemos de Deus com intimidade, sendo a capacitação que recebemos dele para compreendê-lo, mesmo em escala maior, imagem e semelhança. A tentação, do lado imperativo que se poderia chamar de provação, é teste ou experimento, não propriamente o pecar. Faz parte da pluralidade e universalidade dos pensamentos e visões de Deus, onde se mergulha ou preenche todas as possibilidades de luz e trevas, mal e bem, ordem e caos, rocha e vácuo, visível e invisível, paz e guerra, cabendo somente a Deus a ressurreição de tudo. É como se Deus, em uma eternidade anterior, pensasse em todas as possibilidades de movimento de todas as coisas e, consequentemente, a anulação ou a ressurreição de seus resultados. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, 10 e 11. Pecado. O pecado consiste em errar o alvo. Quando o resultado da tentativa é contra seu dono ou provoca dano a terceiros, ficando como solução única o perdão, se identifica o pecado. Diante da morte, das consequências do não poder ressuscitar, diante do vaso quebrado, o não poder consertar, em suscitando o insulto ou a ofensa
não ter mais virtudes reparadoras para agradar, não poder zerar a multiplicação do mal sobre o mal, quando um abismo chamar outro abismo, mergulhar em trevas o lugar da luz, e não poder gerir nem gerar beleza, quando o pecar nega a boa tentação, negando a ressurreição, a emenda, a cura, o encaixe, o estepe, o socorro, o reparo, o broto, o renovo, o grão de trigo, o grão de mostarda, o cuspe com lama e uma palavra só e sozinha, peca. Quero ser limpo, disse o Verbo. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E, por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Remissão. Remissão é reparo de danos e o ato de libertar. Libertação de uma sentença já em cumprimento. Diminuir legalmente uma sentença. Anular dúvidas e dívidas. Resgatar sequestrados e liberar oprimidos. Resgatar comprados e comprar para libertar. Aceitar a não merecidos e pacificar rejeições. É semelhante a um rei ou um juiz que toma um réu para si e aceita as suas fraquezas, apesar de contínuas. É não imputar a maldade, não imputar o pecado. O remido também pode ter os seus pecados cobertos. Remissão é resgatar e rasgar a cédula e a pendura do endividado. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías 11, 1 e 2, Lucas 4, 17 a 19. Principados. Por mim reinam príncipes e presidentes, sim, e todos os juízes da terra. Príncipe é um filho de rei, principal para assumir o reinado depois dele. É o rei aclamado por antecipação e eleito antes de se competir. Razão de o seu pai também lhe preparar para ser rei por antecipações, mas cuidadosamente estabelece o seu tempo de coroação. Em todos os governos e organogramas de lideranças ou hierarquias de comandos, há um principal e um provável substituto. Há um soberano e um desejoso da soberania. Sobre todos os comandos, há uma possibilidade de renovação. Renovo melhor, maior, mais atual ou mais livre e regido pelo futuro desejado. Rei em tempo de principado. Assim como um príncipe é a primeira pessoa das honrarias de um palácio de um rei, assim Cristo Jesus, recebendo todo o poder no céu e na terra, Filho do reino do amor de Deus, principado, é ser sempre o primeiro em tudo. Provérbios 8, 22 a 36. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento.
Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Provérbios 8, 14 a 16. Provérbios 8, 22 a 36. Potestades. Autoridade, poder de guiar, sapiência para orientar, sabedoria comprovada para aconselhar, conhecimento de assuntos para ensinar, discernimento para prevenir, alertar, dirigir, decidir, comandar e cumprir leis. Autoridade. Pessoa certa no lugar certo de sua habilidade, mesmo não sendo comando de guerra ou poder hierárquico. É autoridade aquele que coordena o trabalho, o recreio, o lazer e a guerra. Há autoridade quando se cumpre uma lei sem as forças das armas e sem danos. Isto retrata Deus em plenitude de sua invisibilidade, mas amado, temido, sentido e crido. Não há autoridade que não venha de Deus. Autoridade é um ramo ou ramagem da ação de Deus, não do homem. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, 1 e 2. A graça. Graça é virtude do Pai, indescritível, imensurável, inconceituável e inacessível, além e acima de tudo o que se puder admitir, mas além, superior e em grandiosidade nunca vista. A graça é uma benignidade além do bem e uma favorabilidade acima do favor. A graça é superior em abundância de aceitação ao mérito e ao demérito de qualquer lei. Logo, um elevado dom gratuito acima de todo o mérito, demérito, misericórdia e perdão. Porque a misericórdia procura anelante ao misericordioso para lhe agraciar, mas antes a graça já o alcançou desde a espera de suas ações ou inações. Porque, enquanto a misericórdia procura a tais misericordiosos agraciados tais que, estando na graça, alcançaram gratuitamente as misericórdias, e do Senhor fica alcançado por graça sobre graça. Graça, um bem acima do acima, imensurável. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muitos chamados. Há um lugar e uma honra de se ser chamado, que o não chamado reconhece e reclama do chamado, por não ter adquirido os méritos dos escolhidos. Porque no universo humano se privilegia sempre ao maior, ao mais forte, ao mais sábio ou mais esperto, ao mais belo ou mais rico, ao mais poderoso ou mais habilidoso. O último, o menor, o derradeiro, o mais pobre, o mais fraco, mais desprovido de beleza, e os mais apensos
são juntos valores negativos, mas os chamados no seu tempo também são importantes, mesmo não sabendo por qual critério foram chamados ou não foram escolhidos. Mas para o nosso entendimento mais simples está escrito: bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor vier, o achar servindo e fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre os seus bens. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Mateus 22, 11 e 12. Poucos escolhidos. Fomos convidados para, juntamente com Deus, mesmo participando dos sofrimentos de Cristo e do restante das suas aflições, servir a todo o universo em nossa volta como parte do cuidado de Deus em prol de todos, na sua amplidão, ao ponto de atingirmos o dia perfeito de sermos um com Ele, onde Deus poderá falar das coisas celestiais, não por algum impedimento anterior, mas por capacitação nossa. Certamente, Ele nos falará das coisas celestiais, mostrando e vivendo, lugar onde o primeiro e o último têm a mesma prioridade. O maior e o menor são vistos na mesma glória. A realidade paira sobre a mesma áurea com a imagem e semelhança, onde todos os inumeráveis são um. Por aqui, os escolhidos abençoam aos chamados, que por sua vez abençoam aos que não são chamados e não escolhidos. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Judas 1, 5, 1 Coríntios 10, 4 e 5. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Eis que venho sem demora.
Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Isaías 65, 17, Apocalipse 3, 11 a 13, Apocalipse 21, 5, Apocalipse 22, 5. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 3 a 5. Deus é Espírito, falando do Pai.